Boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos, bem-vindas. Esta que está destacada para vocês é a Vera Lúcia Salvo. A Verinha, ela tem um currículo fantástico aqui também. Eu vou falar um pouco, Verinha, mas depois eu falo da outra parte também. A Verinha, ela é pós-doutora em saúde coletiva nos temas Mindfulness e Mindful Eating. Ela é professora, instrutora de Mindful Eating e de cultivo da compaixão baseado em Mindfulness. Ela foi um prêmio de destaque profissional em 2019, tem especialização em nutrição clínica e teorias e técnicas para cuidados integrativos. Ela é docente do ensino superior desde 1995. Ela é idealizadora do primeiro protocolo brasileiro de Mindful Eating e da primeira formação profissional em Mindful Eating brasileiro. Ela tem um currículo maravilhoso, de uma história construída, ao longo de muito estudo, de muita dedicação também. Então, esse é o currículo técnico da Verinha, Mas eu sei que ela, como ser humano, é um ser humano fantástico. Eu admiro muito você, ela sabe disso também, principalmente pelos cuidados, essa parte integrativa, por se importar, por todo o cuidado que ela tem quando ela desenvolve qualquer coisa que ela se pretende a fazer, principalmente a condução dos grupos de Mindfulness, de Mindful Eating, Então, eu te dou as boas-vindas e deixo a palavra com você. Obrigada, Bru, pelo carinho, na apresentação. Boa noite a todas vocês, Então, queria dar as boas-vindas a cada uma de vocês. A ideia hoje, na verdade, é a gente não exatamente, ter uma aula estática em que só eu fique falando. A ideia, então, é poder estar projetando alguns slides, algumas imagens, mas para a gente fazer uma interação. Então, a qualquer momento, vocês podem me interromper ou se inscreverem no chat. De repente, por estar com a tela eu não enxergar, a Bru está aqui como um anjo da guarda para poder, de repente, me interromper e falar, olha, tem uma pergunta. E aí a gente para poder responder, não precisa ser um monólogo. Então, fiquem super à vontade de estar me interrompendo ou de estar anotando, se preferirem, para quando a gente finalizar, a gente ter um tempinho para dúvidas, tá bom? Então, nosso tema de hoje é Mindful Eating. A gente vai fazer uma construção com vocês para que seja algo mais didático, que possa ser algo que seja mais organicamente, naturalmente incorporado, tá bom? Então, vou começar aqui, partilhando a minha tela, para que a gente possa seguir juntos, Então, como a Bru trouxe, para vocês, eu já venho, estudando essa temática de forma bastante intensa nos últimos 7 anos, com 2 pós-docs, Então, foi um caminho escolhido, então, primeiro começar por Mindfulness, para depois chegar no Mindful Eating, a fim de que eu pudesse ter uma base melhor e também ter mais tranquilidade para poder estar conversando com vocês, para poder também estar fazendo a condução de grupos, tanto de Mindfulness quanto de Mindful Eating ou de compaixão. Então, nesse sentido, para o nosso tema de hoje, a gente vai focar especialmente nesse olhar de Mindful Eating como uma possibilidade de um caminho de autoconhecimento, de autocuidado, a partir da alimentação, que é algo que faz parte da vida de todos nós, independente de sermos profissionais de saúde, todos nós comemos. Então, muito do que eu vou falar aqui, possivelmente, vocês vão acabar se encontrando, Porque é algo que é muito natural da alimentação. Então, embora a referência bibliográfica, as evidências científicas trabalhem muito com o Mindful Eating em relação a transtorno alimentar ou mesmo obesidade, Mindful Eating a gente vai conversar muito mais amplo, porque ele vai dar conta de várias dimensões
do comer, que a gente vai estar conversando. E aí, para a gente começar, né, a minha motivação. Então, por que eu estou aqui conversando com vocês no dia de hoje, nessa noite? Porque eu acredito muito nesse trabalho. Não acreditasse, eu não teria feito o meu segundo pós-doutorado nas condições que eu fiz, né? Meu segundo pós-doutorado foi com mulheres com excesso de peso nas unidades básicas de saúde da periferia de São Paulo. Então, cada dia da semana eu estava numa unidade diferente, de manhã conduzindo grupos de mindfulness, à tarde conduzindo os grupos de mindful eating para a gente poder comparar os resultados, né? Então eram às vezes 2 horas e meia para ir, 2 horas e meia para voltar. E o que me motivava, né, muito mais do que ter um título, porque os títulos às vezes não fazem nenhuma diferença na nossa vida, era poder ver no rostinho de cada uma dessas mulheres a transformação. O quanto, na verdade, o programa de Mindful Eating repercutia na vida delas, no relacionamento que elas tinham com as pessoas, às vezes com o marido, com elas mesmas, com a alimentação e com o corpo. Era isso que, na verdade, me motivava a sair cedo de casa e voltar de noite. Então, vocês já conhecem, né, a minha motivação, e aí uma questão importante, né? Quando a gente fala de mindful eating, de alimentação, eu gosto de trazer sempre a frase dessa médica, que é uma médica de família, Michelle May, que fala, né, que essa nossa relação, a nossa conexão com a alimentação é uma conexão tão importante que ela nos acompanha a vida inteira, desde que a gente estava no útero materno. E, portanto, ela merece ser nutrida. E caso a minha relação seja uma relação de conflito, de sofrimento, ela precisa ser curada, porque é uma conexão muito importante que a gente tem na vida, né? Então, a gente pode deixar de fumar, a gente pode deixar de beber, mas a gente não vai deixar de comer. Então, já que eu falei da minha motivação, agora eu queria fazer o convite para que vocês trouxessem em 2 palavras, né? Então, vocês vão poder digitar 2 palavrinhas. Qual é a motivação de vocês para estar aqui? Porque assim eu vou modulando também a minha fala no sentido de poder ir ao encontro, talvez, dessa motivação. Então, vocês vão entrar aqui no www.mente.com e aí vocês colocam esse código que a gente vai ver, então, qual é a motivação, né, que predomina para a gente tentar falar um pouquinho sobre isso e dar conta. Então, eu vou parar de partilhar esse, para a gente poder ir lá para esse site, para eu ver como que estão surgindo, e já vou mostrando para vocês também, né, para a gente ir acompanhando o que esse grupo, na verdade, tem como expectativa, para que a gente, então, possa começar a nossa conversa a partir daí. Já algumas pessoas responderam, eu vou partilhar a tela aqui com vocês, para a gente ir acompanhando em tempo real. E aí, em cima disso, a gente vai começar, então, a conversar um pouquinho, a explicar um pouquinho a partir do que vocês vão trazendo. Então, vamos ver aqui como é que está ficando a nossa nuvem, né? Então, acho que está todo mundo vendo, ela vai se mexendo à medida que vocês vão digitando. Então, por enquanto, 5 pessoas colocaram, né? Então, está faltando bastante gente para colocar a motivação de estar aqui. Até agora, né, o tamanhinho das palavras está mais ou menos igual, então não tem nada ainda que está predominando, por enquanto, nesse grupo para começar, né?
Então, parece que está um pouquinho maior, talvez excesso de peso, mas está bem equilibrado, né? Agora o autocuidado passou na frente. Então, vamos continuar esperando um pouquinho mais. Eu vou dar mais 3 minutinhos para vocês colocarem duas palavras que possam expressar. Então, pode pôr lá saúde, por exemplo, e a outra palavrinha autocuidado, para a gente poder ter uma representação melhor, né? Porque a gente não está nem com metade das pessoas que responderam, para a gente poder ir tentando acompanhar aqui o que é a expressão da maioria, né? A gente colocou aqui no chat, né? Conhecimento. Muito bem, agora a gente tem 11 pessoas, bacana. Mais um pouquinho, só para a gente ir encerrando. Autocuidado. Muito bem, a gente está chegando pelo menos a 50%, né, de vocês aí, para a gente poder começar a falar um pouquinho, mas o autocuidado é algo que está bastante presente na nuvem nossa de palavras e também aqui, pelo que eu estou vendo, no chat. Então, autocuidado foi o tema que o subtema que a gente escolheu, né, para estar conversando hoje. E é nesse sentido, como uma possibilidade de nos cuidarmos mais, que a gente vai trazer essa nova abordagem, que a gente vai falar um pouquinho sobre o Mindful Eating. O controle da ansiedade, né, que está aparecendo aqui. É algo que os estudos mostram que a partir da possibilidade, né, de estar nos levando um pouco mais de atenção para a alimentação, a gente pode também ter bons resultados em relação à ansiedade e depressão. O comer adequadamente como classificação é algo que a gente não usa tanto nesse nosso contexto aqui de Mindful Eating. A gente, na verdade, vai aprender a respeitar o corpo, né? Então, esse respeitar o corpo é responder às necessidades que ele tem. E o aprendizado que a gente, na verdade, observa é um aprendizado visceral. Então, lógico, existem conceitos, a gente traz informações, mas o maior aprendizado é aquele que a gente obtém a partir das práticas, né? De estar experimentando em primeira pessoa essa abordagem, que é um conhecimento, né, que é bastante duradouro, levando, né, naturalmente, mais consciência para os nossos processos, né? E com isso, à medida que a gente tem mais consciência, é possível, na verdade, a gente se cuidar melhor, a gente perceber o que é que nos faz falta, o que é que nos faz bem, o que é que nos faz mal. De certa forma, é uma reeducação. A gente, neste protocolo, né, que eu vou falar um pouquinho mais para frente, ele foi desenhado especificamente para compulsão alimentar, então ele tem algumas práticas e algumas atividades psicoeducativas mais voltadas para esse fim. A consciência, né? Então a gente consegue a partir dos exercícios, então saciedade, plenitude, são coisas que a gente vai trabalhando, né, ao longo do programa. Então, isso gera conhecimentos, mas gera uma aprendizagem que eu digo que fica para a vida. Então, muito bem. A gente falou um pouquinho sobre essas motivações, né, de vocês, e isso tudo está previsto dentro do conteúdo que a gente trabalha. Vamos avançar um pouquinho mais, eu vou voltar a projetar minha tela, porque agora a gente tem um outro convite, já que vocês me falaram dessas motivações, a gente deu uma pinceladinha nessas questões. Importante agora a gente entender qual é a visão de vocês nesse momento. Então, vou partilhar a tela aqui com vocês, mais uma vez, para a gente então continuar. Então, continuando,
A gente agora, né, vai entrar na questão da consciência, que apareceu lá, né? Mas a consciência alimentar. Então, quando a gente fala de consciência alimentar, o que é que para vocês envolve a consciência alimentar? Então, a Bruna colocou aí no chat para vocês esse link. É só entrar nesse link para vocês responderem livremente, sem se preocupar se está certo, se está errado. O que nesse momento, para vocês, envolve a consciência alimentar. Nesse momento que a gente está começando a conversar, o que é consciência alimentar para vocês? Comer o que você precisa com alegria e harmonia. Que mais? Vamos ver aqui para a gente conversar um pouquinho. Consciência alimentar é uma alimentação saudável. Esse barulhinho que vocês vão ouvir é de cada pessoa que vai respondendo, então é como se fosse um avisinho, tá? Cada vez que entrar uma resposta, ele vai fazer esse barulhinho. Comer alimentos saudáveis, o que sinto bem. Que mais? Só 4 pessoas responderam. Alimentação adequada, respeitando as limitações, o prazer com a refeição. É saber que se alimentar é diferente de simplesmente comer. Saber que não estou comendo por impulso, o que sinto bem. Saber a hora de parar de comer, obedecer à saciedade, comer alimentos saudáveis. É comer sentindo o sabor da comida, com prazer, com serenidade, sem me preocupar com o tempo que eu levo para me alimentar e com as exigências de determinados alimentos. Mais alguém gostaria de responder? Não se sente ainda contemplado com as respostas que surgiram? Vamos dar mais 2 minutinhos para eu poder avançar um pouquinho mais. Então, sentir-se bem por inteiro ao se alimentar, sem culpa, sem ansiedade, de forma harmoniosa. Comer por prazer, sem ser levado pela emoção, sem impulso. Será que tem mais alguém? Você que está vendo aí, Bru, será que mais alguém quer responder? Podemos nos sentir contemplados com o que surgiu. Alguém tem alguma outra resposta, alguma outra ideia sobre consciência alimentar diferente dessas? Deixa eu ver aqui. Comer com consciência. Bom, então vocês estão vendo aqui que apareceu muito, né, de diferentes formas, alimentação adequada, alimentação saudável, comer o que sinto bem, saber a hora de parar de comer, obedecer à saciedade. Então já deu para perceber um pouquinho a noção que vocês têm, para a gente então voltar a falar um pouquinho e talvez a gente vá concordar com algumas dessas coisas e outras a gente vai ampliar um pouquinho o olhar, tá? Então eu vou voltar a partilhar para a gente conversar, mas caso eu projete alguma coisa que surja aí alguma inquietação, que aí vocês não compreendam ou falam assim, não concordo com isso, fiquem à vontade para abrir o microfone e me falar, tá bom? Então vamos voltando para a gente, a partir das respostas de vocês, eu poder ir falando um pouquinho mais. Então, consciência alimentar, ela envolve vários aspectos, tanto do que
eu sinto fisicamente quando eu como o alimento, o que esse alimento provoca em mim, também do ponto de vista para além do físico, mental e emocional. Então, eu posso perceber tudo que envolve o comer. Então, como é que eu estou antes, como é que eu estou durante, como é que eu estou depois e nos intervalos. E aí a questão, por exemplo, do saudável, ela é bastante questionável, né, no sentido de sob que aspecto eu estou olhando, né? Então a gente vai trabalhar de uma maneira ampliada, com menos possibilidade da gente entrar na dicotomia, né, do 8 do 80, do certo do errado, do pode não pode, do permitido e do proibido. Essa não é a proposta, né, dentro do contexto de Mindful Eating. Porque aí a gente, por exemplo, pode se perguntar, né, e nesse momento a gente vai fazer esse exercício junto. O que significa comer para mim, né? Então, assim, para cada um de nós, o comer pode ter um significado específico. Então, por exemplo, comer, nos dias atuais, a gente vive dentro de um paradoxo, em que nós temos um terrorismo, né, nutricional, então a gente é bombardeado por uma série de informações do que eu não posso comer, do perigo que algum alimento pode, por exemplo, me representar pelo conteúdo, pelo glúten ou qualquer outro nutriente nele contido, ao mesmo tempo que a gente tem uma abundância de oferta de alimentos, principalmente alimentos industrializados, mas ao mesmo tempo a restrição alimentar, em função às vezes de modismos, de estudos muito pequenos que aparecem, que na verdade vão para a mídia, em relação à imagem corporal ideal, que é muitas vezes preconizada. Então, diante desse paradoxo de abundância, que ao mesmo tempo de uma restrição, né, de não poder comer muitas coisas, fica muito difícil a gente estar em harmonia, como vocês colocaram. Na verdade, aqui fica muito difícil a gente ser feliz com essas duas realidades que são, às vezes, opostas, né, antagônicas. E mais ainda, porque muitas vezes o que acontece? A gente olha para o alimento também nos dois extremos, sem olhar o caminho do meio. Então, muitas vezes, ou o alimento representa para mim uma ameaça, então algo que me assusta muito, porque eu tenho medo de engordar, eu tenho medo que faça mal, que não me caia bem, então ele é uma ameaça. E muitas vezes eu vou olhar para esse alimento como a recompensa, como algo que vai preencher, às vezes, vazios que foram criados ao longo do meu dia ou ao longo da minha história. E aí a gente tem aquela frase famosa: ai, eu mereço. Hoje foi um dia muito difícil, eu mereço comer isso ou comer aquilo. Porque a gente está colocando o alimento em que lugar? O de recompensa. E esse é um lugar que o alimento ele ocupa até do ponto de vista químico. Ele vai atuar em algumas regiões do cérebro para que a gente possa se sentir recompensado por alguma coisa. Então não deu certo isso, mas então eu vou comer aquilo porque isso vai me deixar melhor. Então, lembra que eu falei, a consciência não é só do que o alimento promove no meu corpo físico, mas é como ele impacta também as minhas emoções, como é que ele impacta os meus pensamentos, a minha forma de pensar e de me relacionar
com aquele alimento, mas muito mais com o que veio antes, com o motivo de eu ter colocado esse alimento como recompensa. Então, é a frustração, é a raiva, é o tédio, é o medo, é a incerteza. Tudo isso, na verdade, pode me levar a colocar o alimento como recompensa. Então, nesse sentido, embora hajam várias formas da gente conceituar mindful eating, como que a gente, de maneira mais simples, a gente poderia dizer que é o mindful eating? É uma abordagem não dieta que vai nos levar a uma relação mais harmoniosa com o corpo e com a alimentação. Então, mais do que a gente se preocupar em classificar os alimentos, a gente vai buscar o respeito à alimentação e o respeito a nós mesmas. De que maneira que a gente vai fazer isso? Cultivando a atenção, mas não qualquer atenção. Uma atenção mais gentil, mais aberta, mais curiosa, menos julgadora, saindo do automatismo que é extremamente comum na alimentação. Por quê? Porque a gente vive correndo. Então, boa parte de nós agora, nesse mundo, né, digital, vou parar de partilhar um pouquinho para poder olhar um pouquinho para vocês. Então, nesse mundo digital, a gente tem uma reunião, por exemplo, às 7h30, a gente vai entrar 1 minuto antes, 2 minutos antes. Se fosse no presencial, a gente chega a 15, 20, porque a gente não sabe como é que está o trânsito. Então, a gente está sempre cheio de tarefas. A gente está sempre procurando ganhar tempo, mas parece que a gente nunca tem tempo suficiente para fazer o que a gente precisa. E menos ainda, que a gente tem falta de tempo para cuidar da gente. Não sobra tempo para o autocuidado. Então, quando a gente fala de mindful eating, a gente já traz naturalmente essas lentes de mais amorosidade. As lentes que a gente chama de mais compaixão. Então, existe muito sofrimento ao comer. E mindful eating não quer causar mais um sofrimento, a gente quer aliviar. E como aquela frase da Michelle May, se algo está errado, a ideia é que a gente pode caminhar para buscar a cura desse processo, a cura dessa relação, porque é algo muito íntimo de todos nós, né? A relação com a comida, ela é muito íntima, a comida está sempre perto da gente, 24 horas por dia. Então, para esse momento, é suficiente a gente ficar com isso. Eu sei que mindful eating é uma abordagem não dieta, que na verdade vai cultivar a minha presença ao comer. Dessa maneira, com essa atitude mais gentil, mais curiosa, mais aberta, sem tanta rigidez, né? Vamos ficar com esse conceito por enquanto para depois explorar um pouquinho. Então, agora eu volto a partilhar com vocês, né? Porque é ruim a gente não olhar para os rostinhos. Então, se a gente mais ou menos falou para o mindful eating, né? A gente também complementou que pode ser estabelecida uma relação de paz, tanto com a comida como com o corpo. Porque dentro do paradoxo que a gente viu que nós estamos vivendo, uma abundância e a restrição, não existe paz. O que existe é conflito. Então, um monte de coisa, né, num mundo que é muito obesogênico, em que a gente tem uma oferta muito grande de alimentos com alta densidade calórica, extremamente palatáveis, e nós mais sedentários, né, do que antes, é natural que eu não estou gerando paz, eu estou gerando conflito. Então, percorrendo este caminho em mindful eating, a gente vai cultivando algumas outras habilidades
E isso também a partir de uma mudança nas estruturas cerebrais, graças à neuroplasticidade, para que esse conflito tão grande com o corpo, com a comida, vá se, na verdade, se diluindo, porque é uma cascata de eventos. Então, essa professora, né, eu gosto dessa frase para a gente ficar um pouquinho mais leve, que é a professora Jancho Zambez, que é pediatra e é monja, ela diz assim, né, que o problema não está na comida, porque a gente, na verdade, acusa o alimento. Tá vendo, né? Não podia ter comido isso, por isso que aconteceu isso, por isso que eu engordei. Então, não é o alimento, né? Não é a comida. O problema está na nossa mente. Quando a gente não tem consciência das verdadeiras mensagens que o nosso corpo nos envia, de qual é a necessidade real do nosso corpo, para que a gente possa atender essa necessidade, para que a gente possa ofertar esse respeito, que a gente possa atender aquilo que o corpo está nos solicitando. Quantas vezes a gente, por exemplo, está cansado, a gente o nosso corpo precisa de descanso. E o que é que a gente faz? Toma café para ficar acordado. Ou tá com sede, mas não compreende que é sede, porque a região do cérebro é muito próxima. Então, eu tô com sede, mas eu acho que é fome. Porque isso faz parte da nossa história desde que nós éramos bebês. O bebê chora e a primeira coisa que todo mundo imagina que está acontecendo é o quê? Ele quer comer. É fome. Quando, na verdade, ele está chorando porque não sabe falar. É uma expressão que pode ser fome? Pode. Mas pode ser uma série de outras coisas que não a fome. Mas a gente se acostumou sempre a colocar a fome, o alimento, nesse lugar. Então, dentro do Mindful Eating, a gente vai tentar desenvolver essa consciência para entender, é sede, é fome. É fome de quê? Porque existem também diferentes fomes. A alimentação, a gente não pode esquecer que foi e sempre será na nossa vida cuidado. É um cuidado que nós temos com o nosso corpo. As escolhas que nós fazemos, como fazemos essas escolhas. Ela pode ser remédio, como dizia Hipócrates, faz do alimento o teu medicamento, mas não levando ao pé da letra no sentido que às vezes o pessoal de academia faz muito, come, por exemplo, filé de frango com batata doce todos os dias, então parece uma prescrição, não desse jeito, mas pensando o remédio como algo que cura, como algo que nutre, como algo que faz bem para a saúde. Mas eu posso levar doença também. Dependendo das minhas escolhas, da minha condição de saúde, da minha faixa etária, pode ser que a maneira como eu me alimente, ela me encaminha para uma condição de doença, para maior risco para algumas doenças. A alimentação, ela é emoção. Então, não dá para a gente falar de alimentação sem que a gente considere que a alimentação ela está presente nas celebrações. Então, triste, feliz, entediada, com medo, cada um de nós tem uma relação com a comida. Então, dependendo da emoção, pode ter gente que vai comer mais e ter gente que vai comer menos. Nós respondemos de forma distinta, mas o comer com emoção faz parte. Quantas vezes a gente também vai comer, né, por emoção, que a gente não está conseguindo lidar adequadamente, que a gente não está conseguindo trabalhar. A gente também resgata o lado mais sagrado do alimento.
de alguma forma, alimento ou jejum, estão presentes em uma boa parte das religiões. Então, Mindful Eating não vai mexer com o aspecto religioso, mas vai despertar uma dimensão de todos nós, que é a nossa dimensão espiritual. Então, o que é que aquele alimento representa para mim? Como isso pode me conectar mais comigo, como isso pode me desconectar, me anestesiar para não sentir. A gente também precisa lembrar que, apesar, né, do mundo moderno, o momento de refeição ainda representa partilha, ainda representa a reunião dos membros de uma família, de amigos, de pessoas queridas. E a gente precisa admitir que a alimentação, ela é prazer na nossa vida. É um prazer simples. Então, é o que a gente chama do lado hedônico de comer. Então, às vezes, eu tenho prazer em comer um determinado alimento, que pode, por alguns parâmetros, não ser considerado o mais saudável. Mas, por algum motivo, naquele momento, é aquele alimento que eu estou escolhendo. E muitas vezes, vivendo nessas restrições, o que a gente imagina? Que eu não posso comer por prazer. Se eu comer por prazer, eu vou comer mais. E o que as pesquisas mostram é que quando eu como com prazer e me permito sentir o prazer de comer, na verdade eu vou comer menos. Eu vou me saciar, eu vou sentir-me satisfeita mais rapidamente. Também é importante a gente lembrar que muitas vezes, nessa dificuldade de lidar com situações mais difíceis, desafiadoras da vida, o alimento também é a nossa fuga. É a nossa forma da gente resolver internamente algumas questões que a gente não consegue resolver com outra pessoa, ou que são tão complexas, que envolvem tantas coisas, que a gente não tem autonomia para resolver. Então, a gente vai afundar as nossas mágoas, os nossos problemas, às vezes buscando no alimento a forma da gente deixar de sentir. Então, para sentir menos, eu como mais, né? Então, o alimento como fuga. Justamente por quê? Porque alimento é algo concreto, né? Ele tem uma densidade, mas o sentimento, ele está aqui dentro, e eu não consigo ver o sentimento, e muito menos, às vezes, lidar com ele. Então, muitas vezes eu vou concretizar no prato, vou colocar no prato a minha história, alguns traumas, o que eu não consigo resolver de outra maneira, porque o alimento ele está disponível 24 horas por dia. E a partir daí, eu posso pesar mais o prato para tentar me tornar emocionalmente mais leve. Porque eu estou usando o alimento não para me nutrir, mas na verdade para solucionar um outro aspecto que, por exemplo, naquele momento eu não consigo. E aí a gente vai sair um pouquinho dessa questão de que eu tenho que decidir entre o prazer, então aquilo que eu gosto e que eu posso entender como proibido para mim, eu não tenho direito, né, dentro de uma mentalidade de dieta, ou o outro extremo, eu não queria comer isso, mas eu tenho que comer isso. Então, a alimentação ela vira um dever, e um dever chato, porque eu não sinto prazer, é uma tarefa, é algo que eu não queria estar comendo, mas por esse ou aquele motivo me mandaram comer isso. Então a gente não tem essa dicotomia dentro do universo de Mindful Eating, né? Não precisa ser
só prazer e dever. Às vezes, eu preciso comer algumas coisas para minha saúde. E talvez eu possa encontrar algum prazer a partir de onde eu estou me ancorando, que podem ser meus valores. Então, eu posso, na verdade, mesclar este dever e este prazer de forma que eu não fique somente em um dos extremos. Que não seja tão pesado, às vezes, comer algumas coisas, se eu perceber, por exemplo, que elas estão me ajudando, que elas estão auxiliando, por exemplo, a minha saúde. E trazendo, né, que é um dos nossos objetivos, é empoderar as pessoas. Não é tornar ninguém dependente de mim ou de qualquer outro profissional, mas permitir que a partir dessa consciência nós tenhamos esse poder de escolha que é consciente. Ao invés de nós sermos escolhidos, fisgados pela distração, nem percebermos aquilo que a gente comeu, a gente poder ter o poder de escolha, né? Então, conscientemente, é isso. Talvez não fosse a melhor opção, mas eu escolhi com consciência que era isso que eu ia comer. É cuidado e não controle, né? Então, às vezes a gente fala, eu quero controlar a minha fome, quero controlar a minha ansiedade. A gente não controla nada, né? Então, controle já traz por si só, corporalmente, atenção, né? Nossa, eu tenho que fazer um esforço, isso traz tensão. Agora, cuidado é algo mais suave, carinhoso, menos julgador, menos fiscal, porque a ciência também mostra que não é esse o caminho que vai resolver, né? Nem aqui, nem no mundo, em nenhum lugar, né? É isso que a gente tem de informação. Então, trazer a possibilidade da gente julgar menos. Nós fomos educados, fomos ensinados a julgar o tempo inteiro. Esse é bom, esse é ruim, esse é saudável, esse não presta. A gente aqui, em Mindful Eating, vai percorrendo o caminho do meio, tomando consciência, e a consciência, como a gente perguntou lá atrás, ela envolve conhecer um pouquinho também dos alimentos, né? De rótulo de alimento, para a gente não trocar 6 por meia dúzia. Mas não nos leva, às vezes, à neurose de querer, de repente, comer nutrientes e esquecer que a gente está comendo comida, porque senão a gente reduz muito a alimentação, torna a alimentação algo muito desagradável, muito pesado e muito sofrido. Então, além de menos julgamento, menos culpa. Por quê? A culpa, ela vem quando eu me julgo muito duramente. Aí me sinto culpada. E a culpa, ela não ajuda a gente a caminhar adiante para uma mudança de comportamento. Muito pelo contrário, ela nos paralisa e faz com que a gente repita ciclos de autossabotagem. Então, a gente vai na outra direção que a gente se permitir cuidar. Então, nutrir corpo, mente e coração, mais do que simplesmente comer como se tivesse, por exemplo, abastecendo um carro. É mais. O alimento exerce muitos papéis na nossa vida e também efeitos. Então, a gente vai fazer isso, mas de forma respeitosa. Ao invés da gente cultivar a culpa, a gente pode ser responsável, se empoderar das nossas escolhas e ter responsabilidade sobre o que a gente cria para a gente. Como que a gente está cultivando no dia a dia as nossas atitudes para essa relação com o corpo e também com a alimentação, em cada momento que a gente vai comer. Então, mais do que culpa,
a gente trabalha com o cuidado e com a nossa autorresponsabilidade, permitindo que a gente utilize de uma forma muito mais intensa os nossos sentidos. Então, aguçando os 5 sentidos que têm uma participação importante para todo esse processo de perceber o melhor momento de começar a comer ou de parar, por exemplo, de comer. Lembrando que as grandes mudanças de comportamento, elas acontecem de dentro para fora. As pesquisas mostram que, à medida que a gente vai se permitindo cultivar na prática essas habilidades, né, de mindfulness, de mindful eating, a gente modifica várias estruturas cerebrais que são vistas nas ressonâncias magnéticas, mostrando que nós podemos mudar o nosso cérebro, que comanda diferentes ações, inclusive a questão da impulsividade que vocês colocaram lá. Não é que a gente não vai ter impulso, mas a gente vai poder perceber esse impulso e, ao perceber esse impulso, ter a decisão. O que é que eu vou fazer com isso? Eu vou ceder a esse impulso como eu fiz sempre, ou eu percebo e tomo uma outra atitude? Então, é estarmos mais atentos, percebendo melhor tudo que acontece conosco, para não simplesmente reagir de maneira automática ou impulsiva, mas que isso seja a decisão consciente que a gente mencionou. E tirando, na verdade, esse jargão, né, tão comum, eu enfiei o pé na jaca. Quando a gente se refere assim ao alimento, a gente já está trazendo um julgamento pesado sobre nós mesmos, sobre o nosso comportamento. Então, eu posso trazer o quê? Eu exagerei, eu não compreendi a mensagem que o meu corpo me trouxe e eu desrespeito o meu corpo em ambas as direções. Quando eu como mais, além do que ele precisa, e quando eu como menos do que ele precisaria também. Então, para a gente, nesse contexto de mindful eating, não é o pé na jaca que a gente vai tratar, é a desconexão dos sinais internos do nosso corpo para as nossas atitudes em relação à alimentação. E aí eu gosto muito, né, dessa frase do Thich Nhat Hanh, nesse livro dele, né, A Arte de Comer, que traz justamente isso, né? Então, à medida que eu me permito comer com consciência plena, com atenção plena, né, em mindfulness, a gente pode consumir aquilo que a gente necessita para manter o nosso corpo, a nossa mente saudável e também o nosso planeta, porque, na verdade, as nossas escolhas, elas impactam na natureza, né? Haja vista a própria alteração, as mudanças climáticas que a gente está sofrendo e que a alimentação, a forma de plantar e a forma de consumir, elas acabam impactando. Ainda da Michelle May, que a gente viu lá atrás, não é o proibir que me ajuda, na verdade, a comer, teoricamente, o que é melhor ou mais saudável. Mas é à medida que eu me torno livre e empoderada, eu posso comer qualquer coisa, mas eu não como tudo, né? Então, a quantidade e a qualidade. E aí, brevemente, né? Quando a gente fala dos programas de Mindful Eating, classicamente, eles têm 8 semanas de duração, né? Então, no caso, o que a gente oferece aqui na Healing são 2h30 por semana de duração. Então, no caso, às segundas-feiras, para a gente poder trabalhar com a sabedoria interna, com a sabedoria externa, cultivando as mudanças de comportamento que se refletem em vários âmbitos, né? Então, tanto no mental, quanto no emocional,
quanto no físico. Algumas pessoas tinham colocado lá, eu posso emagrecer? Sim. Eu vou garantir que emagreça? Não, porque cada um tem sua história. Então, ao longo das 8 semanas, a cada semana a gente vai incrementando um pouco, tem um caráter incremental, é um crescente. Então, tem várias pessoas que durante o programa já percebem resultados, e tem outras que elas demoram um pouquinho mais, elas vão começar o processo de mudança depois que elas concluíram as 8 semanas, porque isso tem a ver com o processo interno de cada um, com a história que cada um cultivou por décadas, às vezes, em relação à alimentação. A gente trabalha com práticas formais, que tem um tempinho reservado ao longo do dia, e práticas informais, que a gente vai enxertando naturalmente no que a gente já faz, para poder facilitar. Além disso, a gente tem os áudios, né, para ajudar, e material de apoio para poder estar apoiando esse processo de mudança, que a gente sabe que mudança de hábito é algo que requer, né, uma certa disciplina, tempo, então tudo isso para estar apoiando ao longo do processo. Eu estou aqui chegando, né, no meu horário ao final, mas já vou abrir para as perguntas. Então, agora que a gente está aqui mais no finalzinho, eu queria convidar, né, vocês para me ouvir agora com o coração, né? Então, se for possível para vocês, se for confortável, eu vou ler um poema, né? Eu gosto bastante de poema, porque acho que essas mudanças sutis que às vezes a gente precisa fazer, só as palavras elas não expressam, mas a arte, a poesia consegue fazer isso. Então, para a gente encerrando, né, de maneira poética, que nossa intenção seja genuína, que possa sentido dar a atitudes concretas no propósito de nos autocuidar, que o comer possa expressar nosso respeito, consideração, para com o alimento que a terra oferece e para com o nosso corpo, o carinho, consideração. Que valorizemos mais a vida, do jeito que ela venha se apresentar, para buscarmos no alimento só aquilo que ele pode nos dar. Então, queria agradecer a vocês, né, por esse tempo aqui de escuta, e aí a gente abre para quem quiser tirar dúvidas, ficaram aí questões, né? Então, terminei mais ou menos dentro do horário previsto, respeitando a agenda de vocês, mas fiquem à vontade se quiserem tirar dúvidas sobre o que eu falei, algo não ficou muito claro, então fiquem à vontade. Deixa eu ver aqui. Obrigada, Sinara. Eu escrevo poesia desde os 14 anos de idade, né? Algo que eu acho que consegue representar melhor, né? O curso é voltado só para a questão da obesidade ou dá para aplicar quem tem problemas de desnutrição e perda de peso? Esse especificamente, né, que a gente vai ofertar aqui, ele não é indicado para desnutrição e perda de peso, ele é um protocolo desenhado para compulsão alimentar ou episódios compulsivos, independentemente de ter uma condição de obesidade, porque inclusive uma boa parte das pessoas que tem compulsão alimentar tem peso considerado adequado, né? Se a gente for pensar em IMC, mas ele não tem essa indicação para desnutrição e para perda de peso, tá?
qual a diferença entre mindfulness e mindful eating? Então, Larissa, mindfulness, né? Deixa eu só, antes disso, talvez complementar um pouquinho a pergunta da Ana, né? Primeira coisa, Ana, assim, na questão da desnutrição e perda de peso, a gente tem duas situações. Ou como transtorno, né, a anorexia, nesse sentido a gente tem muito menos trabalhos voltados para mindful eating. A gente tem condições orgânicas, então a gente tem às vezes o magro constitucional, e às vezes a gente pode ter uma questão de desconexão. Então, não percebo meus sinais, não me alimento e por isso eu gero um estado nutricional diferente. Então, a gente tem outras possibilidades para isso. É que especificamente este protocolo ele está desenhado realmente para compulsão, mas a consciência ela pode nos ajudar também, como eu disse, a gente respeitar o corpo, né? Nem comendo mais e nem comendo a menos, de forma que a necessidade não esteja suprida. Aqui, voltando para a pergunta da Ciliane, né? Então, por exemplo, perdão, não, da Ciliane não, da Larissa, né? Já fui lá para baixo. Mindfulness, na verdade, é a base. Mindful eating é a consciência alimentar baseada em mindfulness. Então, mindfulness é traduzido como atenção plena, a possibilidade da gente sair do automático com aquelas atitudes menos julgadoras, né? E quando a gente leva isso para a alimentação, aí a gente chama de mindful eating. Então, mindful eating, na verdade, ele está baseado em mindfulness, é como se mindful eating fosse um braço dele. Por isso que também foi a minha escolha de começar com o primeiro pós-doc em mindfulness e burnout para depois chegar no mindful eating. Senão eu só vou usar uma palavra bonita, porque está na moda, mas eu vou fazer mais do mesmo. Eu vou continuar com a minha postura prescritiva, dizendo que é mindful eating e não é, né? Então implica realmente numa prática. A Ciliane, de uma formação no mindfulness, eu precisaria entender um pouquinho mais, Ciliane, se você puder me ajudar. Se diz formação, você queria fazer formação para você, profissionalmente? Porque assim eu consigo talvez responder melhor. O Eloy, para uma pessoa com diabetes que não respeita seus limites, seria indicado esse programa? Muito, muito, Eloy. Na verdade, o que que acontece? No diabetes, em outras doenças crônicas, a gente, muitas vezes, e eu falo isso porque eu tinha meus pais, né, diabéticos, então, além dos pacientes, eu tinha em casa exemplos. É muito comum a gente ter os conflitos, né? Porque eu tenho uma condição crônica ou uma doença crônica e, de repente, talvez não seja muito fácil aceitar essa condição. E eu vivo em conflito, eu vivo em luta. Esse protocolo, né, muito semelhante a esse, ele já foi também aplicado em diabetes, né? Então, ele pode contribuir muito, pode contribuir bastante nessa condição, sim. A Ciliane, assim, tem várias formações em mindfulness, né, Ciliane? Aí, hoje em dia, no Brasil, a gente tem várias opções, vários lugares que ofertam, a gente depois pode até trazer as opções para você olhar cada uma delas, ver como é que você se sente, aquela que faz mais sentido, né, para você, para que seja uma escolha sua, né? Então, se informando direitinho e vendo que para você possa ser mais viável do ponto de vista logístico, de conteúdo, né, de tudo. É isso mesmo. Tá. Acho que eu respondi.
Acho que respondi todas, né, Bru? Obrigada, Verinha. Obrigada, pessoal. Então, eu queria agradecer, né, a Bruna pelo apoio, pelo suporte a cada um de vocês, por estarem aqui, né? Então, a Bru tem os contatos, né? E qualquer dúvida a gente fica à disposição. Isso mesmo. Muito obrigada. Obrigada pela presença de vocês, pela atenção de vocês, né? E a você, Verinha, né? Como sempre, muito Imagina, obrigada. é sempre um prazer falar desse assunto, porque eu realmente, assim, acredito muito por tudo que eu vim vendo, né, ao longo desses anos. Então, a gente quer estender a mais pessoas. Isso mesmo. Muito obrigada. Obrigada, pessoal. Uma boa noite.